Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. À data de hoje, é difícil falar de teletrabalho sem pensarmos na experiência que muitos tiveram durante a pandemia. Mas a verdade é que este tema já estava parcialmente legislado e é um caminho que muitas empresas tinham já começado a percorrer há alguns anos. Os últimos tempos aceleraram a necessidade de debater esta matéria e o Parlamento acaba de aprovar um alargamento do teletrabalho para pais com filhos até aos 8 anos, com a alternância entre pais sempre que possível, num diploma que prevê também o pagamento de despesas aos trabalhadores. Sem dúvida que o teletrabalho abriu portas únicas para a reorganização do dia-a-dia das empresas, mas pode também levantar alguns entraves na sua aplicação. E como já alertou o responsável da OCDE para o emprego e trabalho, estas novas regras podem também ser um fator de divisão e aumentar as desigualdades entre quem pode trabalhar à distância e quem não reúne as condições para o fazer. Nuno Ferreira Morgado, sócio e co-coordenador da área de laboral da PLMJ, está hoje aqui connosco no podcast da PLMJ para nos ajudar a esclarecer o que muda com este diploma. O meu nome é Susana Represas e bem-vindos ao podcast da PLMJ. Nuno, olhando de uma forma genérica, este é um diploma de aplicação prática fácil e adaptada à realidade portuguesa? É sempre difícil falar aqui numa realidade portuguesa, porque a própria realidade empresarial é um bocadinho assimétrica. Nós temos poucas grandes empresas, temos muitas pequenas e médias empresas, e, portanto, não há aqui um traço comum entre ambas, sendo que as grandes empresas são os grandes empregadores e, portanto, concentram muito mais emprego, e as pequenas empresas têm muito menos trabalhadores e são tipicamente menos organizadas, menos preparadas. Este regime não atende a diferenças entre grandes empresas e pequenas empresas, aliás, até me parece que pretende aplicar a mesma bitola a toda a gente. Não sei se toda a gente estará preparada para isso. E que dificuldades é que antevês? Eu começaria por uma primeira dificuldade que tem sido um bocadinho transversal nas alterações legislativas que têm vindo a ser introduzidas, que é uma técnica legislativa complicada que torna quase incompreensível ou de muito difícil aplicação a lei. E isso aqui também há aspectos onde isso sobressai de forma impressiva, como, por exemplo, o caso das despesas, não é? Nas despesas do teletrabalho, hoje em dia, esta norma vem introduzir uma obrigação do empregador suportar as despesas relacionadas com o teletrabalho. O acréscimo de despesas. Não se identifica bem quais, não se percebe muito bem o que é que está aqui em causa, sendo que esta falta de segurança jurídica não é boa para nenhuma das partes, nem para o trabalhador, nem para o empregador. E uma vez que fala já da questão das despesas, e esse de facto é um ponto importante, no caso de quem esteve em teletrabalho durante a pandemia, seja em regime permanente ou em regime híbrido, como é que se calculam essas despesas? Vamos lá ver, eu acho que nós não podemos comparar este teletrabalho do Código do Trabalho com o teletrabalho que vigorou durante o período de pandemia, porque esse teletrabalho foi um teletrabalho imposto pelo Estado, assente em razões sanitárias e de saúde pública, e com os quais os empregadores se viram confrontados, e, portanto, o meu entendimento tem sido o de que, nesse caso, não há lugar à compensação de qualquer despesas, e este regime também não resolve esse tema, porque também não se aplica retroativamente a essas situações. Ok. Então, voltando um passo atrás, eu gostaria de perguntar se este diploma aplica-se a casos de teletrabalho permanente, 5 dias por semana, ou também a situações em que o teletrabalho só acontece 2 ou 3 vezes por semana? Sim, este diploma, uma das principais alterações que introduz é uma alteração do conceito de teletrabalho, ao passo que até agora, e essa norma ainda está em vigor, temos a definição de teletrabalho é aquele que é habitualmente prestado fora do estabelecimento, ou seja, há aqui uma certa ideia de predominância de prestação de trabalho fora do estabelecimento da empresa. A partir de agora, esse conceito desaparece da habitualidade e, portanto, parece-me que qualquer situação de ausência ou de prestação de trabalho rebota e cairá neste conceito de teletrabalho e, portanto, ficará abrangida por este regime. Então isso significa que as empresas vão ter de assinar, porque isso também é algo que está previsto no diploma, vão ter de assinar acordos escritos ou aditamentos aos contratos para todos os trabalhadores que tenham um regime de teletrabalho ainda que parcial?
Aí não há grande diferença face àquilo que existia antes, não é? Porque também antes, no regime de teletrabalho, que ainda hoje está em vigor e que será em breve alterado, também obriga à celebração de um contrato escrito. Esse contrato escrito não é, porém, mais que uma mera formalidade de prova, ou seja, não é constitutiva, não é um elemento essencial sem o qual não pode haver teletrabalho. Será um teletrabalho que não está formalizado por escrito, mas que nem por isso se exime ao cumprimento destas regras. Eu recomendo a formalização por escrito através de um acordo, como é óbvio, não só porque isso é um requisito legal, como também pela circunstância de, através desse acordo, se procurarem regular questões, como o tema das despesas, em que a lei, de facto, não ajuda a entender claramente qual é que é o escopo da obrigação e, se calhar, um acordo poderá permitir afinar um bocadinho melhor na relação com o trabalhador o que é que poderá estar aqui em causa e qual será, em concreto, a obrigação do empregador. Mas não é obrigatório? O acordo é obrigatório, mas é um mero formalismo, não é um requisito substantivo. E a lei também refere que quando a proposta de acordo de teletrabalho parte do empregador, a oposição do trabalhador não tem de ser fundamentada e não podendo até esta recusa constituir causa de despedimento. E o contrário, quando a proposta parte do trabalhador? Nesse caso, o empregador só poderá recusar essa proposta por escrito e indicando os motivos da recusa. Outra das grandes novidades deste diploma aliás, uma das principais novidades é o alargamento, porque o teletrabalho já existia, já estava previsto para pais com filhos até aos 3 anos, e é agora alargado até aos 8. Como é que isto se vai processar e, sobretudo, esta questão de ter de ser partilhada sempre que ambos os pais possam exercer as suas funções em regime de teletrabalho? Pois, vamos lá ver, o que a lei, não há aqui grandes pistas sobre como é que isto será operacionalizado, é um direito dos trabalhadores que pode ser exercido por eles e, portanto, fica na exclusiva dependência deles decidir quais é que serão os períodos em que cada um dos progenitores estará em teletrabalho e como é que vão partilhar isso. A lei, a única coisa que nos diz é que os períodos têm que ser iguais e sucessivos. Portanto, não pode ter um trabalhador um dia em teletrabalho e outro 6 meses em teletrabalho. Tem que ser períodos iguais, têm que ser sucessivos, ou seja, têm que estar encadeados e num período de referência de 12 meses, ou seja, dentro deste período de referência de 12 meses, nós temos que ter iguais períodos de gozo de teletrabalho para cada um dos progenitores. Depois há também uma regra específica para as famílias monoparentais, em que já não existe, continua a existir o direito ao teletrabalho de filhos até aos 8 anos, mas já não existe a obrigação, obviamente, de partilhar, porque não há ninguém com quem partilhar. E mesmo sendo o argumento do pedido de teletrabalho por parte do trabalhador, o facto de ter filhos até aos 8 anos, o empregador pode recusar? Sim, a lei prevê a possibilidade de recusa com base... em primeiro lugar, nós estamos sempre a falar de funções que são compatíveis com o teletrabalho e essa compatibilidade é uma compatibilidade que é em primeira linha aferida pelo empregador e não está apenas relacionada com a capacidade técnica para haver teletrabalho. Tem a ver também com outras questões que têm a ver com a função em concreto e que podem impor a necessidade de o trabalhador estar a trabalhar presencialmente. É muito comum, por exemplo, haver contratos de prestação de serviços que obrigam em que o contratante do serviço obriga à presença física do trabalhador, por exemplo, nas suas instalações. E isto pode ser um fator, embora tecnicamente o trabalho possa ser exercido remotamente, isto pode ser um fator de incompatibilidade da função com o teletrabalho. E isto até pode alterar, porque o trabalhador hoje pode estar afeto ao cliente A, onde isto existe, e amanhã pode passar para o cliente B, onde isto não existe. E, portanto, tornando compatível o regime de teletrabalho. Portanto, este é um primeiro filtro. Um segundo filtro de recusa será as situações em que existe uma necessidade imperiosa da empresa em ter o trabalhador fisicamente nas suas instalações. Nesse caso, a empresa deverá comunicar por escrito ao trabalhador a sua intenção de recusar e deverá explicar as razões pelas quais pretende recusar. Depois está previsto aqui
um procedimento, mas neste momento a lei até tem aqui um lapso de escrita que me parece grave, mas que certamente será corrigido antes da finalização do texto, mas está previsto um procedimento que depois passará pelo envio desta comunicação de recusa para um organismo que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, que avaliará a situação. Há aqui ainda uma outra questão que também tem sido falada, mas que eu aproveitava também para tentar esclarecer. Como é que as seguradoras estão a acompanhar este tema e em que medida é que vão ter que ser revistos os contratos com as empresas, uma vez que estou a referir-me, por exemplo, a casos de acidentes de trabalho, como é que as coisas vão funcionar se as pessoas não estiverem no local de trabalho? Bom, as pessoas que passem por um regime de teletrabalho, isso deve ser especificamente informado às empresas seguradoras, que depois deverão cobrir ou manter a cobertura dos acidentes de trabalho. Acidentes acontecidos em casa continuarão a ser qualificados como acidentes de teletrabalho, deslocações em serviço continuarão a ser qualificadas como teletrabalho. Se o trabalhador decidir ir trabalhar para um café ou para a praia, portanto fora daquilo que é o local que se comprometeu a exercer a sua função e tiver um acidente, isso poderá gerar problemas de responsabilidade, mas isso tem que ser sempre inferido em cada caso concreto. Mas à partida não vai implicar uma alteração dos contratos que já existem entre as empresas e as... Não, à partida não. Aliás, essa alteração foi muito acelerada na própria pandemia, em que as pessoas passaram a trabalhar a partir de casa, e isso teve que ser assegurado. Se calhar estamos já também na reta final, mas gostava ainda de colocar uma outra questão. Como é que a implementação do teletrabalho, e isto talvez seja uma questão um bocadinho menos jurídica, talvez, mas como é que se pode criar uma relação de confiança entre empregador e trabalhador? Isto porque ainda há muitas dúvidas e ainda há muito a ideia de que há um menor controle ou um menor acompanhamento do trabalhador não estando a trabalhar remotamente. Pergunto também se deve ser feito algum acompanhamento adicional destes processos, por exemplo, envolvendo as equipas de recursos humanos. Pois, vamos lá ver, eu acho que isso... estamos sentados em cima um bocadinho de um barril de pólvora, não é? Porque não há propriamente aqui grandes mecanismos de controle da performance do trabalhador no trabalho à distância, mas também, em rigor, os impactos disto são diferentes consoante as empresas. Há empresas onde o engagement das pessoas é de tal modo grande que não há qualquer necessidade de controle e, portanto, há uma confiança absoluta, as pessoas são dedicadas ao trabalho. E há empresas onde isso não é tanto assim e em que vai ser complicado fazer esse controle à distância. Para terminar, e uma vez que referiste que ainda estão em cima da mesa algumas alterações, o que é que farias diferente? Já apontaste aqui uma ou duas questões que achas que devem ser ainda alvo de revisão. Queres destacar mais alguma? Sim, enfim, há este tema das despesas que me parece claramente algo que não defende nenhuma das partes na relação laboral, porque é de tal modo incerto e de tal modo confuso o texto legal que eu temo que isto gere dificuldades de aplicação. Havia propostas alternativas de outros partidos que fariam até mais sentido, como, por exemplo, fixar um valor dia por cada dia de teletrabalho, o que até é uma experiência que nós temos, por exemplo, com as ajudas de custo e com os quilómetros, etc. Ter um valor fixo, não é? Faria algum sentido e eu acho que tornava clara e mais operativa a aplicação do regime. Depois, temos aqui também uma alteração bastante controversa e pouco clara também, que é a questão do direito à desconexão, em que se consagra agora uma proibição ao empregador de contactar os trabalhadores após a finalização do seu horário de trabalho. Ora bem, quando a lei refere-se sempre à proibição de contacto ao empregador, nós sabemos que nem sempre é o empregador, ou seja, um representante legal do empregador, a contactar as pessoas, porque numa empresa com 2.000 pessoas, o administrador não está a mandar e-mails tipicamente às pessoas por questões mais operativas ou de trabalho, se calhar mandará e-mails diferentes, de outra natureza, mas não desse tipo.
E, portanto, era importante perceber aqui o conceito de empregador que estamos aqui a aplicar. Se estamos a falar também das FIAs, se estamos a falar de e-mails que carece, que, por exemplo, se há esta proibição abrange e-mails que careçam uma intervenção imediata do trabalhador, mas já não daqueles que são para, sei lá, entregar um trabalho daí a uns dias. Como é que isto se articula com o trabalho suplementar? Porque as empresas podem pedir trabalho suplementar ao empregador, ao trabalhador, e o trabalhador tem o dever de o prestar dentro daquilo que são os requisitos legais. Se verificados esses requisitos legais, esse trabalho suplementar pode ser pedido e em que medida, e portanto se pode haver contactos nesse contexto. E há aqui outras realidades que também agora se calhar importa pouco destacar, mas o que eu acho que merecia uma reflexão é de facto esta melhoria da qualidade dos textos legislativos que introduzem uma insegurança jurídica tal que não ajudam nem trabalhadores nem empresas. E Nuno, e só para terminar mesmo, com esta situação que vivemos agora, da dissolução do Parlamento, fica em alguma medida prejudicado o calendário de aprovação do diploma? Não. Em princípio, o diploma está aprovado, está neste momento, tanto quanto sei, na comissão de redação para, lá está, revisitar algum lapso que ainda possa existir e, portanto, o processo legislativo, o fim desta revisão, o processo legislativo na Assembleia está concluído e o diploma será enviado pelo Presidente da República, que o promulgará, ou não, dependendo daquilo que for a sua avaliação, mas à partida não vejo razões para não o fazer. E, nesse sentido, o diploma é aprovado com o Parlamento ainda não dissolvido e será publicado e entrará em vigor normalmente. Okay. Nuno, muito obrigada.